Boa noite, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Pastor Antônio Filho, hoje, dia 30 de setembro, estamos a 273 dias lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, caneta e papel na mão e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Nós vamos começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, o livro de Judas. Judas está lá antes do último livro da Bíblia. Você abre em Apocalipse, aí você volta um livro, é o livro de Judas. Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 9 e 10. E o Salmo 95, ok? Daqui a pouco eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e ao final nós vamos estar fazendo aquela corrente de fé, de oração, de clamor. Nós estamos aqui nesse projeto, Leia a Bíblia em um Ano, e na intercessão no clamor, porque há um ano atrás nós tivemos um aparelho de celular furtado, passou-se o tempo, Satanás quis encerrar as nossas atividades, o nosso projeto, que estamos há 23 anos levando a palavra de Deus, mas com o poder de Deus, com a força de Deus, voltamos agora com um aparelho iPhone 6, um iPhone 6, não tem a qualidade, não tem a câmera daquilo que nós desejaríamos levar a você que nos segue, mas é aquilo que Deus está nos dando nesse tempo. Mas nós vamos estar logo em oração, crendo que Deus pode operar um milagre e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos para fazer a obra de Deus, levar a palavra de Deus lida até a sua vida. Você crê? Fique conosco até o final dessa live e nós vamos agora fazer a oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos estar agora lendo a Tua palavra pelo projeto Leia a Bíblia em um Ano. E logo após a leitura da Bíblia, nós vamos fazer um momento da oração da fé, o qual os teus filhos têm sido alvos da bênção do Deus vivo. Por isso, fica conosco em nome de Jesus. Vamos à leitura da Bíblia. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Judas, capítulo 1. Judas só tem um capítulo, então nós vamos fazer a leitura de Judas. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Judas, o servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Sejam-vos multiplicadas a misericórdia, a paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos, exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para a condenação, homens impiedosos, que se convertem à graça do nosso Senhor Deus em lascívia, e negam o único Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas espero, portanto, lembrai-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e o destruiu para que não creram. E aos anjos que não guardam o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, e da mesma maneira deram fornicação e seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam as autoridades e falam mal das potestades. No entanto, Miguel, o arcanjo,
quando contendia com o diabo disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas dizem: o Senhor te repreenda. Eles, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levada pelos ventos, árvores cujo os frutos secam, infrutífera, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes, para os quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o 7º depois de Adão, destes profetizou, dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios entre eles, e por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras trevas que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, os queixosos, que andam segundo desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando uma pessoa por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas pelos próprios apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam, haveria de escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Segundo estes, os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificado-vos a vós sobre a mesma santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservar-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E tende compaixão, com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito, diante da presença de sua glória com abundante alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Finalizamos aí a leitura de Judas no Novo Testamento, e nós vamos fazer a leitura em Esdras, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 9 e capítulo de número 10. Acompanhem conosco a leitura histórica do livro de Esdras. Ora, quando estas coisas feitas aos príncipes, os príncipes vieram até mim dizendo: ó povo de Israel e os sacerdotes e aos levitas, cadê minha caneta? E aos levitas, não se pararam das abominações dos povos da terra, a saber, dos cananeus, dos heteus, os feruzeus, jebuseus, os amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquela terra. Sim, a mão dos príncipes e soberanos foram os primeiros nesta transgressão. Quando ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei meus cabelos da cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. E foram reunidos cada um, e foram reunidos a mim cada um
tremia diante da palavra do Deus de Israel por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. Sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. Diante do sacrifício da tarde, eu levantei-me da minha tristeza, tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto. Caí sobre os meus joelhos e estendi a mão ao Senhor Deus. E disse: ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus. Por causa das nossas iniquidades estão se aumentando sobre a nossa cabeça. A nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais nós temos estado em grande transgressão até este dia. Por causa das nossas iniquidades, nós e nossos reis e nossos sacerdotes fomos entregues à mão dos reis das terras, à espada e ao cativeiro, e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento, se manifestou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para deixar com que um remanescente escape, para nos dar um prego em seu lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos, todavia Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tendo estendido a misericórdia a nós à vista do rei da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus, para preparar as suas desolações e para dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, o que diremos depois disto? Por que abandonamos os teus mandamentos, os quais te ordeno pelos servos os profetas, dizendo: a terra e qual vos ides possuir é uma terra imunda, com imundície dos povos das terras, com as abominações que encheram de uma extremidade à outra com impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas e filhos deles, nem tomeis as vossas filhas para os vossos filhos, nem busquei a paz ou as riquezas para sempre, para que possais ser fortes, comais o bom da terra, e deixei-vos por herança para os vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tem nos castigado menos do que merece nossas iniquidades, e tem nos concedido tamanho livramento como este. Deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos destas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente e nem quem escapasse. Capítulo 10 de Esdras. Ora, quando Esdras orou e quando ele confessou o pecado chorando, lançando ao chão diante de Deus, ajoelhou ali uma grande congregação de homens, mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. Secanias, o filho de Jeiel, um dos de Elão, disse a Esdras: temos transgredido para com o nosso Deus. Nós temos tomado esposas estranhas para o povo da terra. Todavia agora há esperança em Israel acerca desta coisa. Agora, portanto, fazemos um pacto com nosso Deus para nos despedirmos de nossas esposas. E os que deles eram nascidos de acordo com o conselho do Senhor, daqueles que tremiam diante do mandamento do nosso Deus, e se faça segunda a lei. Levanta-te perante ti, permanece como estão, e também como exaltemos contigo, se de boa coragem o fazei. Então Esdras se levantou diante da casa de Deus, adentrou a câmara de Joã e filho de Elisiabe. Quando chegou ali, ele não comeu pão nem bebeu água, porque lamentava por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados.
E fizeram proclamação por todo Judá e Jerusalém e todos os filhos dos cativeiros, para que todos se reunissem em Jerusalém. E todo aquele que não viesse dentro de 3 dias, de acordo com o conselho dos príncipes, todos os seus anciões, todos os seus bens deviam ser confiscados, e eles seria separado nas congregações daquele que tinha sido lançados. Então todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Este era o número do povo. 20º dia, esse era o número do mês. O 20º dia do mês, e todo o povo assentar-se-á na rua da casa de Deus, levantando-se por causa daquela questão, porque o grande Deus da chuva. O sacerdote Esdras pôs em pé, disse: vós tendes transgredido, tende tomado esposas estrangeiras, aumentando a transgressão de Israel. Porém o pecado é muito, é um tempo de muita chuva, não conseguirão ficar de pé na parte de fora, nem sobre isso se a chuva sobre mim. Essa é a questão. Agora levante-se os nossos governantes de todas as congregações, que todos os que têm tomado esposas estrangeiras em nossas cidades e também em templos estabelecidos, e com eles os anciões da sua cidade e os seus juízes, até que seja desviada de nós a ira ardente do nosso Deus, enquanto aquela questão. Assim fizeram os filhos do cativeiro, e Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa dos pais, de todos eles pelos seus nomes foram separados e assentados no primeiro dia do ano do mês a examinar a questão. Haviam concluído eles que os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no primeiro dia do mês, e dos filhos dos sacerdotes que foram achados e tomaram pela boca, deram-lhe as mãos, prometendo que se despediam de suas esposas, deram seus netos, que todo homem e mulher quer ter. Portanto, os filhos de Ismer, dos filhos de Imer, Aminame, Zabadias, dos filhos de Arim, Misaías, Elias, Semaías, Jediel, dos filhos de Passu, Elionai, Mesaías, Ismael, Antanael e Noab. Também dos filhos de Levita, Josazab, Simei, Quelias, este é aquele, Petias, Judá e aqui eu abro um parênteses para a valorização da mulher, para que a mulher seja eleita. Mas além disso, Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Jesaías, Miqueias, Mianim, Eleazar, sacerdote, dos filhos de Eilão, Matanias, Zacarias, Iedi, Femorote e Elias, dos filhos de Zatu, Feliomenai, dos filhos de Bebai, Jonã, Alquias, Ebai, Altai, dos filhos de... Você me perguntou homens, eu estou lhe respondendo homens. Dos filhos de Peate e Mote, Edna, que é dos filhos de Arim, Eliezer, Isaías e Miqueias, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Rassum,
Metanai, Samatá, Zabate, Elifizete, e muitos sinais entre Moisés e Maomé. Dos filhos de Bani, Meade, Armão e Uel, Vanias, Remote e Jazibe, dos filhos de Bani, Maadai, Arão, Uriel. Tem que ir lá para o terceiro. Dos filhos de Selemias, Natã, Abadias, Mardebai, Sarai e Sari, Asrael, Selemias, Semaías, Salum, Amarias e Josias. Dos filhos de Joaquim, Metitias, Zorobabel, filho de Judá e Benjamim. Finalizamos o livro aí de Esdras. Vamos à leitura do Salmo 95. Cadê o Salmo 95? Está aqui. Vinde e cantemos ao Senhor, fazemos um barulho alegre à rocha da nossa salvação. Venhamos diante a sua presença com ações de graças. Façamos um barulho alegre a Ele com salmos. Porque o Senhor é um grande Deus e grande Rei sobre todos os deuses. A nós, em suas mãos, estamos em lugares profundos da terra e também a sua força aos montes. Por ser que o meu vinde e adoremos e nos vinde, adoremos e prostraremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e somos o seu povo do seu pasto, as ovelhas da sua mão. Hoje eu ouvi a sua voz, não confundais. Hoje eu ouvi a sua voz, o vosso coração, como na provocação, como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me encontraram. Aleluia! Farei jurar a ira sobre eles, estarão no meu descanso. Glória a Deus aí pela leitura dos Salmos de número 95. Prepara aí agora o seu copo com água. A água é símbolo do Espírito Santo. A água purifica, a água traz força e a água é um símbolo do nosso Espírito Santo. Faça uma aliança com o Espírito Santo na noite de hoje. Senhor Deus e nosso Pai, no nome amado do Teu Filho Jesus, estamos aí então, oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar agora, apresentar a Ti aquilo que nós estamos fazendo essa semana, um clamor, Pai, pedindo a Ti, assim como Teus filhos têm uma causa, nós temos uma causa, de adquirir um aparelho novo, de última geração. O Senhor vai muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Satanás, um ano atrás, Pai, nos furtou, nos tirou esse celular com condições de gravarmos com uma certa excelência. Mas nós estamos aqui, Pai, ainda que com qualidade inferior, com câmera, áudio, mas o Senhor vai nos exaltar. O Senhor vai estender a sua mão de amor e de misericórdia e vai nos dar condições, vai criar uma situação, vai usar um dos teus filhos para nos abençoar. Assim eu profetizo na vida daquele que está ouvindo, Senhor, este programa, que esteja enfermo, com uma causa na justiça, precisando de um milagre. Visita ele, Pai, 100 vezes mais, Pai, daquilo que ele precisa, ele possa ser alvo agora da sua bênção. Quem sabe ele está entregando a sua vida a Ti, ele, ela, que eles possam ter um nome escrito no livro da vida e serem abençoados
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amanhã voltaremos e com certeza daqui uns dias estaremos aí contando o testemunho. Tome seu copo com água e seja abençoado em Cristo Jesus.